Vamos lá. Yud Beit Amud Beit lá embaixo na Mishnah. Fala a Mishnah o seguinte: mas querendo Yetziat Mitzrayim Barelot, Amar Abelazar ben Azariah. Arei ani kevan shim shana, velo zachit shneimar Yetziat Mitzrayim Barelot. Tasha dasha bezoma, shneimar lemat zizkor et Milchem Mitzrayim, kol mechayecha, mechayecha mim, kol mechayecha lelot. הם אומרים mechayecha lamazeh, kol leavi limot HaMashiach. A gente estava falando sobre o Vayomer, não é? Que tem 5 coisas que comparam a nossa alma a Kadosh Baruch Hu, não sei o quê. Tá bom, falou do Vayomer, então a Mishnah veio falar mais uma coisa do Vayomer. Mais uma coisa aqui nessa Mishnah do Vayomer. O quê? Que a gente lembra também de noite. Por quê? Qual seria a discussão? Qual seria o pensamento de talvez não lembrar de noite? Porque a gente está falando sobre mitzvah de tzitzit. Mitzvah de tzitzit não é deoraita à noite. Porque você tem que ver. De noite não é horário de se ver alguma coisa. Já está escuro. Então, mitzvah de tzitzit não tem não é deoraita de noite. Certo? Então, fala Mishnah. Mesmo assim, a gente fala a Parashá de Vayomer de Tzitzit de noite. A gente lembra de Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim nessa Parashá. Falou Rabbi Elazar ben Azariah, eu estou como se tivesse 70 anos. A gente lê essa parte toda vez na Gadá de Pesach também. E eu não tive o mérito que falasse Yetziat Mitzrayim de noite, essa Parashá de Vayomer de noite, até que Benzomá ele deu uma drachá de um passuco. Qual passuco? Lemad escolha de Mitzrayim Kol Yemei Chayecha. Por que está escrito Kol Yemei Chayecha? Não Yemei Chayecha. Se fosse só Yemei Chayecha, Yamim Kol Yemei Chayecha, para falar também de noite. E Hamim fala Yemei Chayecha, Olamazé Kol Yemei Chayecha. Se cola mais para falar também de moda Mashiach. Por quê? Qual é a lógica de Hamim? A gente sabe quando o Mashiach chegar, a lua vai ser como o sol, vai voltar a ter o tamanho do sol. Então fala o caminho. Oi, por que está falando com a Mechaecha? Para te falar o seguinte: hoje a gente não tem mitzvah de orar de noite, porque é escuro. Quando o Mashiach chegar no Lamabá, não vamos chegar depois ainda, no Lamabá, quando a lua for o tamanho do sol, aí a gente sim vai ter mitzvah de orar de noite, porque vai ter a mesma luz, vai ser o mesmo tamanho. Bom, esse é uma drachá bonitinha sobre o que os Hamim falam. O fato é que tinha uma discussão sobre como se doresh, como você qual é a drachá que você dá, a explicação que dá para esse passuco, para esse cola a mais. Mas de Vayomer a gente faz de noite. Vamos lá. Fala Gemara. Tânia fala Braita. Amalaem ben Zomalach Hamim vechimaz que nem Yetziat Mitzrayim limod HaMashiach. Ve'alok Varnemar. Falou ben Zomar para os Hamim. O que você está falando de você lembrar Yetziat Mitzrayim quando o Lamabá, depois chegar Mashiach? A gente viu que tem outra coisa que falei Ermiah. Idei Amim Baim Neum Hashem Velo Yomru Veod Chai Hashem Asher Elai Bnei Yisrael Meretz Mitzrayim Ki Im Chai Hashem Asher Elai Asher Evi Et Zera Beit Yisrael Meretz Safoda Mikol Aratzot Asher Adichtim. Esse passuco é o seguinte: vão chegar os dias que não vão falar mais que a Kadosh Baruch Hu tirou Mitzrayim, a Kadosh Baruch Hu a gente erra, quer dizer, vai mudar o nosso negócio. A gente sempre está que os Baruch Hu de Mitzrayim. Vão chegar os Baruch Hu de todas as terras para Israel. Depois de Mashiach, a gente vai falar o quê? Desse. Fala comigo o seguinte: chama Bruno. Im Sheta Yetziat Mitzrayim Loche falou para ele: Loche de aquele Yetziat Mitzrayim me comanda. Não é que vão parar de falar de Yetziat Mitzrayim. Ela chete Bud Malchuyot e Karve Yetziat Mitzrayim está feio. Não é que vão parar de falar de Yetziat Mitzrayim. É porque você vai ter outro milagre que vai estar mais próximo, mais recente, vamos dizer assim. Então, vão deixar esse
Mitzrayim como secundário. Vão falar mais assim do qual? Desse que trouxe todo mundo para Eretz Israel. Começar o mais recente, vamos ficar falando mais sobre isso. Como a gente fala hoje, a gente vai falar sobre isso. Você bota o e também sobre isso a gente fala. Que Eloi Kreshim Chaod Yaakov Kim Israel Yishmecha. A Kadosh Baruch Hu mudou o nome de Yaakov para Israel. Ele falou, não vai mais chamar Yaakov de Israel. Mas de qualquer maneira a gente vê que a Torá também fala Yaakov. Não é que foi esquecido completamente Yaakov. Que também tem uma malá mais Israel. Lo aquele Yaakov me comou. Ela é Israel e carve Yaakov da Felo. Não é que agora não vai mais ter Yaakov. É que Israel virou o principal. Yaakov virou o nome secundário. Vekado Omer. Assim também tem outro passo que prova isso. Altis Koruni Shonot. Vekado Moniot. Altis Monenu. Também Yeshaya. Não lembra das primeiras. As primeiras coisas que aconteceram. Também de Tzad Mitzrayim, Pekat Moniot, Altit Monenu, Altis Koruni Shonot, que é Zeshibud Malchuyot. Pekat Moniot, Altit Monenu, Tzad Mitzrayim. Então a gente não vai mais lembrar das primeiras coisas que aconteceram. Está falando aqui que isso aqui está se referindo a Tzad Mitzrayim. De tão grande vai ser quando chegar Mashiach, quando trouxer todos os Yehudim para Eretz Israel, vai ser tão grande, não vai mais se falar sobre Tzad Mitzrayim do jeito que a gente fala. Que agora eu estou fazendo uma coisa nova que agora, a tarde de agora vai florescer, quer dizer, você vai lembrar dessa coisa nova. Isso que vai fazer uma coisa nova que vai florescer isso aqui, qual é? É a guerra de Gog e Magog que vai vir antes do fim do Romabá. Ele é Adam Shaya Me'alech Maderech, o pagar Bozev, ele está medo, vem me saber Me'olech. Mas ele estava andando no caminho, ele achou um lobo, conseguiu salvar do lobo, falava para todo mundo que ele salvou do lobo. Pagar Boari Veditzel, Veditzel Mimeno, vem me saber Me'olech, com a Searif. Aí ele encontrou um leão, conseguiu salvar do leão. Ele não falava mais que salvou do lobo. Qual era o orgulho dele? Salvou do leão. Pagar Bonachash Veditzel Mimeno. Quando ele se encontrou com a cobra, ele já esqueceu os outros dois e conseguiu salvar da cobra. Ele só falava que ele salvou da cobra. Afkach Israel Tzarot Achronot, Bashkachot Darishonot. Se também Israel vai crescer por causa dos últimos acontecimentos dos primeiros. Mas aqui fala a Torá, você falou sobre Yaakov. Que Yaakov você foi chamado de Israel e continuava chamando de Yaakov também. Tem outra coisa. Não é sempre assim. Não vem falando que isso aqui é a regra. Avraham. Chamava Avram. E a Kadosh Baruch Hu falou, você vai chamar agora Avraham. E não pode mais chamar Avraham. Não pode mais falar Avram no lugar de Avraham. Avraham. Sará. Então, isso aqui não é a prova assim tão forte, o negócio de Jacob. Vamos lá ver. Avram, o Avraham, lá nasce Avle Aram. Fala, por que não pode mais falar Avram? Tem motivo. Avram era Avle Aram, só no lugar que ele morava. Levassov, nasce Avle Chola Olam Kulo. Avamon Goim Avraham. Avraham, depois que teve o rei. Então aqui é diferente. Se você falar Avram, você está diminuindo ele. Porque agora ele é pai de todos os povos. Então você não pode mais falar Avram nem falar Avraham. Sarai, mesma coisa. Sarai e Sará. Bitchala nasce Sarai, não matar. No começo ela era Sara administra, minha ministra, para a palavra. Mas depois Sará foi de todo mundo. Então você está diminuindo. Levassov nasce de Sará, Lechola Olam Kulo. E se você falar Sarai agora, você diminuiu? Avraham, agora tem uma discussão. Se você chamar Avraham de Avram, se você deixou de fazer uma mitzvah de chamar ele de Avraham, que a Torá está escrito Avraham, o seu nome agora vai ser Avraham, ou se você, não só isso, além disso, você transgrediu uma proibição. Olha aqui. Rebbe Eliezer Omer, o verbelav, você transgrede uma proibição.
Shedemar velo e care onde Shimcha Avraham, ela me ataca, quer dizer, você não vai mais ser chamado de Avraham, você não vai mais ser chamado de Avraham, você transgrediu o que você fez. Ela me ataca, Corele Sarai Achinami. Então parece que quem chama Sarai de Sarai também. Agora, Atam Kuchabrichu, Amale Avraham. Lá é diferente que Kadosh Baruch Hu falou para Avraham. Sarai Shtecha Lot Ikaret Shema Sarai. Isso aqui ele falou para quê? Para Avraham. Sarai, a sua mulher, você não vai me chamar. Parece que foi uma coisa específica no momento para Avraham que não podia mais chamar. Enquanto que para Avraham, quando mudou o nome de Avraham, está mais genérico. Não vai mais chamar ele de Avraham. Então parece que para Sarai, realmente, se a gente chamar de Sarai, a gente não transgride nenhuma proibição. Mas também não pode chamar. Tem que chamar de Sarai. Mas a transgressão não tem. Ela ameaça com ele Yaakov Achinami. Por que a pessoa que chama Yaakov de Yaakov vai chamar ele também a mesma coisa? Agora, depois de que ele chamou ele de Israel, ainda tem um passu que chama ele de Yaakov. Lembra Israel, ela veio Yaakov, quando chamou ele. Yaakov. Então parece que ele continuou sendo chamado de Yaakov também. Então lá é diferente. Bate Brabiossi Barafid, Veitem Barabiosi Veida. Atahu Hashem Elohim, mas é marcada bem Avram. Tem o Bassuk também que fala. Desculpa, tem o Bassuk não. E Nehemiah isso aqui. Tá, Hashem Elohim, você, Hashem Elohim, marcada bem Avram. Como é que a gente pode falar isso? Se a gente não pode mais chamar Avraham de Avram. Você, Hashem, que escolheu Avram. Como você pode falar isso? Sherbacharta be Avram Amalei Atam Navihu. Lá ele é Navi. De cabeçada ele chama de Rahmada, mas derrava meio cara. E ele está falando um louvor para Kadosh Baruch Hu sobre o começo. No começo você escolheu quem? Avram. Ele nem era Avraham ainda. Kadosh Baruch Hu escolheu ele. Isso é um shevach para Kadosh Baruch Hu. Entrada na Achmei Matai, acabamos o primeiro Perek e a gente começa o segundo. Vamos lá. Primeiro Perek a gente falou mais sobre Kriyat Shema de uma forma meio externa, né? Quando se fala, até quando se fala. Aqui a gente fala, mas não entrou nos detalhes do próprio Kriyat Shema. Aqui a gente já vai entrar mais um pouquinho. Aí a Koreba Torah Vegias Vadamikra Im Kiven Libo Yatzah. A gente vai falar muito sobre Kavaná. Kavaná aqui, primeiro, tem que entender que tem algumas Kavanot. Primeira Kavaná básica é você saber que você está lendo o Kriyat Shema em geral. Segunda Kavaná, um pouco mais profunda, vamos dizer assim, é você ter Kavaná de sair da obrigação de ler, de fazer a mitzvah de orar e de Kriyat Shema. Tem você já está lendo, sabe que está lendo Kriyat Shema, e tem uma kavaná de sair da obrigação da mitzvah. Geralmente quando a gente fala kavaná, está assim, é essa kavaná. Você tem a kavaná de sair da obrigação da mitzvah, de cumprir a mitzvah. Terceira kavaná que a gente vai ver aqui é kavaná das palavras. É você entender as palavras. Aqui ele fala o seguinte: você estava lendo na Torá a parte do Shema, estudando lá, lendo, e chegou a hora de fazer Kriyat Shema. Se você teve essa kavaná que vem libo, kavaná de quê? De sair da obrigação da mitzvah de oraita de ler Kriyat Shema, lendo o que estava estudando ali na hora, Yatzah, fala Mishnah, saiu de Chová. Saiu de Chová da mitzvah de fazer Kriyat Shema, mesmo que eu estava lendo na Torá. Estava estudando, né? Babrakim shoel mipnei hakavod. Babrakim, olha o Rashi,
Ben Afsekot, o Lekaman Mefaresh Leu Bematit, Ben Parashat Shosnar Shneah Ben Shneah Leshama. A gente vai ver ainda na Mishnah o que quer dizer Mabrakim, eu vou adiantar um pouco. Se você, por exemplo, falou Baruch Atah Hashem Yotzei Meorot, ainda não começou a Avatolam. Certo? Isso aqui é entre um pérec e o outro. Entre um capítulo e o outro. Você pode falar? Ele fala, você pode falar com alguém se você tiver que dar kavod. Uma pessoa que você é obrigado a dar kavod para ele. Shoel bnei kavod alorashi. Shoel beshalom adam nichbad. Sheraui leakdim lo shalom. Uma pessoa que você tem que respeitar. E aí você tem que, é bom você falar para ele shalom. Você pode falar oi para ele entre os prakim. Entre Baruch Hashem Yotzei Meorot, Avatolam. Agora, se você está no meio, Meshiv Baemtza. O Meshiv, desculpa, e responde. O Baemtza, Shoel Mibnei Era. O Meshiv. Divrei Rabi Meir. Isso aqui é a opinião de Rabi Meir. Agora, se você está no meio do Perek, não que você está entre um e outro, você está no meio do capítulozinho lá, então não, por causa de kavod não pode, mas por irá, se tiver alguma pessoa que passou lá na frente, uma pessoa que tem temor, você pode ser que aconteça alguma coisa se você não falar, aí você pode falar e responder, se mesmo estiver no meio do capítulo lá. Isso é a opinião de Rabi Meir. Rabi Yehuda Omer, Baemtza Shoel Mibnei Era, o Meshiv, Mibnei Kavod. Fala Rabi Yehuda, tem diferença entre você falar e você responder. Quando você está no meio, você pode falar por temor, para alguém que você tem medo, e responder lógico. E você pode até responder para alguém que tem que dar kavod. Alguém que tem que dar kavod chegou a falar oi para você, te cumprimentar, e você está no meio do Perek, você pode responder. Fala isso para Rabi Yehuda. O Baprakim, e entre os Prakim, no Baruch Hashem Yotzei Meorot, entre um e outro, Shoel Mibnei Kavod, Meshiv Shalom Lechol Adam. No meio, agora entre um e outro, você pode falar com aquele que tem que dar kavod, não esperar ele falar com você, e responder, você pode responder para todo mundo. Essa é a opinião de Rabi Yehuda. Elohen ben Abrakim. Esses são os considerados entre um capítulo e outro. Ben Brachar e Shonal Shniah, entre a primeira Brachá e a segunda, quer dizer, entre Yotzei Meorot e Avatolam. Ben Shniah Leshma, entre o Hevet Amo Israel e você começar a chamar Israel Shema Keshechad. Ben Shema Leveayim Shamoa, depois que você fez o Shema Ve'avta até a segunda Parashá lá, Ve'ayim Shamoa, entre um e outro também é Ben Abrakim. Ben Ve'ayim Shamoa Levayomer, entre Ve'ayim Shamoa Levadir começa a Malaretz, vai começar Vayomer, entre um e outro também é Ben Abrakim. Ben Vayomer elemento Ve'atziv. E se você fez lá, você acabou a Shema Keshechad, vai começar a Ben Ve'atziv, também é Ben Abrakim. Rabi Yehuda Omer, Ben Vayomer Emet Ve'atziv Lo Yafsik. Rabi Yehuda fala, entre Vayomer e Emet Ve'atziv não pode parar. E a verdade é que a gente junta também, a Shema Kechem Emet, já junta com Emet Ve'atziv. Mas Rabi Yoshua Ben Karakalama, Kadma Parashat Shema Leveayim Shamoa. Por que a gente fala Shema antes de Ve'ayim Shamoa? Deixei cabelo lá, primeiro a gente tem que receber o jugo divino, vamos dizer assim, da Kadosh Baruch Hu, e depois o jugo das mitzvot. Por isso que a gente na Tefilá a gente fala Shema, depois fala Ve'ayim Shamoa. Ve'ayim Shamoa Levayomer. Por que Ve'ayim Shamoa está antes de Vayomer? Ve'ayim Shamoa Noeg Ben Vayomer Braila. Ve'ayim Shamoa, tu está falando ali das mitzvot, é regra, tanto de dia quanto de manhã. Enquanto que Vayomer, que está falando de tzitzit especificamente, é regra quando é mitzvah, quando de noite. Então, por isso que Ve'ayim Shamoa ficou antes de Vayomer. Vamos lá, Mará. Disso que a gente falou, se você estava lendo para estudar, sei lá, o Shema,
e você fez Kavaná de sair de Jeová da obrigação de ler Shema, e saiu de Jeová, parece falar com o Mará, Shema Midah, daqui a gente aprende que o que? Mitzvot Srichot Kavaná. Tem uma grande discussão no Shas se mitzvah precisa de Kavaná ou não. Então, disso que você começou a me estar falando, que você estava lendo e como teve Kavaná de sair de Jeová, saiu de Jeová, parece que você precisa ter Kavaná. Maim que vem likrot, você já estava lendo. Como é que você ia falar o que está Kavaná de ler em geral? Quer dizer que precisa de Kavaná de sair da obrigação da mitzvah. Fala Gumará, não. Mesmo para aquela opinião que fala que mitzvah não precisa de Kavaná, também dá para encaixar nessa Mishnah. Como? Porque aqui ele não estava lendo sabendo que ele estava lendo o Shema, ele estava lendo Korelea aqui. Por causa que ele estava lendo para adiantar, estava nem prestando atenção. Ele estava lendo meio que uma leitura dinâmica, vamos dizer assim. E aí nesse caso ele precisa parar de ler mecânica, parar de ler uma coisa mais assim e começar a ler sabendo que está lendo. Tem uma discussão aqui se Kriyat Shema tem que ler. Pode se ler em qualquer língua que você entenda, ou se você tem que ler justamente como está escrito na Torá. Então, Rabanan falaram, Kriyat Shema tem que ser como está escrito. E Rebbe Uda fala, desculpa, isso fala Rebbe, e Habib fala o que em qualquer língua. Mas estava de Rebbe, qual o motivo do Rebbe que falou que tem que ser lido da forma que está escrito em hebraico desse jeito? Karakra vehayu behaviatan yehu. Está escrito vehayu lá. Vehayu adevarim aele. Vehayu do jeito que eles estão. Verabono Maitama, qual o motivo de Rabanan falar em qualquer língua? Kra, está escrito no Passuco que Shema Israel, ouça, Becholashon Shadashomer, toda língua que você ouve, você pode falar. O Rebbe da Mihaiktim Shema, para Rebbe também está escrito Shema, o que ele vai aprender daqui? Para que está escrito Shema? Para falar, olha, o seu ouvido tem que ouvir o que você está falando. Mas você tem que falar em hebraico porque está escrito Ve'ayu adevarim ele. Verabonon sabrei leu keman de amar lo heshmiya ozno yatsa. Rabanan eles falam como quem? Como opinião que fala mesmo se você não ouviu o que você está falando, você sai de Jeová. Não é obrigatório ouvir o que está falando. A Gemara ela sempre tem essa construção de falar da onde esse aprendeu dessa palavra e da onde esse aprendeu da outra palavra. Então como é que se você cruzar o que cada um vai fazer com a palavra que o outro aprendeu? Então é isso que ele está fazendo. Da onde Rebbe aprendeu que tem que ser do jeito que está escrito da Torá e não pode ser em qualquer língua? Está escrito Ve'ayu adevarim ele. Da onde Ramim aprenderam que pode ser em qualquer língua? Está escrito Shema. Que era vindo então aprende de Shema? Ele aprende, não que pode ser em qualquer língua. Você tem que ouvir o que você está falando. Agora vai perguntar, o que Ramim aprende de Ve'ayu? Vai responder. Para Rabanan também está escrito Ve'ayu, que eles aprendem essa palavra que Ve'ayu, que por sua vez Rebbe aprendeu que pode ser em qualquer língua. Para eles precisam dessa palavra para explicar o que? Para que você não leia retroativamente, quer dizer, para você não ler em outra ordem. E aí o Advarim ele dessa maneira. Se você ler outra ordem, não valeu. Rebbe, então eles aprendem que não pode ler de outra ordem. Como é que Rebbe, da onde Rebbe vai aprender isso? Se dessa palavra ele aprende que tem que ser lido da forma que está escrito. O Rebbe, Sheloi Kralem Afrei Amidali. Da onde ele vai ter isso? Nafkale, ele vai pegar da onde? Ele vai aprender da onde? Midvarim, Hadevarim. Ve'ayu, Hadevarim a ele. Por que está escrito Hadevarim e não Devarim? Para te falar que tem que Hadevarim, tem que ser. Não pode ler Lema Freia. Rabanan, o que vai fazer com esse Hadevarim?
Verabondo de Hadevarim Lodarshei. Rabanan, esse rei a mais, não tem drachá. Lembra dessa Bareb de Chola Torá, Kula Shodebra. Parece então que Rebbe fala que toda a Torá pode ser falada em qualquer relação, em qualquer língua. Dei salcadada com relação a Kodesh, lembrar Behayud, Chatavrachman Alamali. Porque se você falar que a Torá foi falada em relação a Kodesh, por que ele falaria Behayud? Parece então que a Torá foi falada em qualquer língua. Não. Isso precisaria de Behayud, mesmo se fosse falado em relação a Kodesh, para quê? Dichtiv Shema. Está escrito Shema Israel. Você pensaria que você pode falar em qualquer língua? Behayu Advarim, ele tem que ser falado dessa língua. Lembra de Sabre Rabono de Chola Torá Kula Belashon HaKodesh, lembra? Desde Alcatag Becholashon lembra Shema de Chatavrachman Alamali. Parece então que Rabanan é o contrário de Rabi Uda falaram que a Torá foi toda Belashon HaKodesh. E aqui está escrito Shema para te falar um Hidush, que aqui você pode falar em qualquer língua. Senão, por que seria escrito Shema? Para que precisaria escrever Shema? Se toda a Torá foi falada em qualquer língua, para que aqui, justo aqui falar, pode falar em qualquer língua? Ah, não, aqui precisa fixar que pode ser falado em qualquer língua, porque Isrech Mishum Dichtiv Ve'ayu, porque está escrito Ve'ayu. Você poderia pensar que tem que se relacionar com a coisa de Ve'ayu, Shema, pode ser em qualquer língua que você escuta. Kadorabonon Ve'ayu Shelo Ikra Lemafreya Hadevarim Alevavecha. Ve'ayu que você não lê para Rabanan, Ve'ayu que você não lê o que em outra ordem. Hadevarim Alevavecha Yacholte Kol Parashat Slicha Kavanah Talmud Lomar a Eile. Será que tudo vai precisar de Kavanah para do seu coração? Quer dizer, vai precisar de Kavanah? Você vai precisar de saber, ficar pensando nas palavras, da tradução das palavras, todo o Shema. Aí o Adevarim Haile. Fala Gemara, está escrito essas palavras. Adkan Tzricha Kavanah Mikad Ve'elech Tzricha Kavanah. Divrei Rabi Eliezer. Aqui vai ter uma discussão. Até que ponto você precisa desse terceiro nível de Kavanah, de pensar na tradução das palavras? Kavanah de Seidei Chová, precisa. Kavanah de você entender as palavras e Lechaved, de você ter intenção em cada palavra. Até que ponto você precisa fazer Kavanah no Shema? Essa é a primeira opinião de Rabi Eliezer, precisa até onde? Ve'ayu Devarim Ha'ele. Até aqui. Então, Shema, se tivesse uma coisa errada, precisa de Kavanah. Ve'ayu Devarim Ha'ele. Daqui para frente você não fez Kavanah, daqui para trás você não fez Kavanah para Rabi Eliezer, não saiu da obrigação. Até aqui precisa de Kavanah. Duas frases, não é tão difícil. Que? Abalei Rabi Akiva. Falou Rabi Akiva para ele ali. Omer, viramos a página. Asher Anochi Metzavecha Hayom Alevavecha. Tem que ser até onde? Até isso que ele falou. Até aqui tem que ter Kavanah. Por quê? Porque aqui está falando sobre a Levavecha. Aqui está falando sobre o seu coração. Ficar sobre o seu coração. Sobre o seu coração é Kavanah. Desculpa, para Rabi Akiva. Isso que ele fala, Hayom Levavecha, toda Parashá precisa de Kavanah. Baraba Barbarachada, Marabi Yochanan, Alakha, que Rabi Akiva. Alakha, como Rabi Akiva, de acordo com Rabi Yochanan, fala em nome de Rabi Yochanan. E Kademat Nila Hadetanya, correto, Shema, Sarich Shechavedet Libo. Tem gente que é detrás da Braita que fala que a pessoa que lê o Shema tem que ter Kavanah. Daquela terceira gente de Kavanah melhor. Rabacha Bishum Rabi Uda Omer, Kevan Shechavedet Libo, Beperek Rishon, Shumenot Sarich. Rabacha fala em nome de Rabi Uda, se você teve Kavanah no primeiro Perek. O que é Perek? Toda a primeira parashá de Shema. Então depois, tudo bem se você não teve. Amar Barbarachada, Marabi Yochanan, Alakha, que Rabi Acha. Shamar Bishum Rabi Uda, que falou o nome de Rabi Uda que tem que ter Kavanah em toda o primeiro Perek. Tá, de aí tem outra breta que fala o seguinte: Ve'ayu, Shelo Ikra Lemafreya. Ve'ayu é para você não falar em outra ordem.
Alevavecha Rab Jutra Oberad Kad Mitzvat Kavaná, Mikad Vaelach, Mitzvat Kriá. Falou Rab Jutra, até aqui, Alevavecha, você precisa de Kavaná das palavras. Daqui em diante, é Mitzvah de ler. Você tem que saber que você está lendo Kriyat Shema, mas não precisa dessa Kavaná dessa terceira forma. Rab Yoshai Oberad Kad Mitzvat Kriá, Mikad Vaelach, Mitzvat Kavaná. Rab Yoshai fala o contrário. Até aqui você pode ler, daqui pra frente tem que ter Kavaná. Vai estudar? Aqui é Sheita Vot. Onde é que a gente está? Aqui era Sheita Vot, eu queria saber qual é o cross. Eu não perdi porque aqui nessa. É. Vai estudar. Vai estudar, Mikad, vai criar. Qual a diferença que daqui por diante agora você precisa criar? Antes era Kavaná, daqui por diante é só ler. Irtiv, Ledaber, Bab. É isso pra você falar. Daqui por diante você pode falar. Achanami Haktiv Edibar Tabab. Mas aqui também está escrito Edibar Tabab. Achikamar. Adkan Mitzvat Kavaná, o criar. Mikad Vaelach Kriá Belo Kavaná. Não é que antes você não precisa ter a primeira, você não precisa ler. Você precisa ler e ter Kavaná das palavras. Daqui por diante, só Kavaná das palavras. Só ler já é o suficiente. O mais Nadkan Mitzvat Kavaná, o criar. Dichtiv Alevavecha Vedibar Tabam. Atamnami Haktiv Alevavecha Vedibar Bam. Ah, por que você fala que aqui precisa de Kavaná e ler? Porque tem duas coisas. Alevavecha Kavaná, Vedibar Tabam, tem que ler. Certo? Ler Kavaná de sair de Chová, geral, do Kriyat Shema. Se é Kavaná em cada palavra. Ah, mais pra frente, lá no segundo Perek, também está escrito as duas linguagens. Como? Está escrito Alevavchem, Ledaber Bam. Talvez Alevavchem é Kavaná, Ledaber Bam é de criar. Por que só o primeiro Perek você aprendeu isso? Não, fala Gumará. Nesse segundo Perek, na parte de Be'ayem Shamua, que está escrito Alevavchem Ledaber Bam, você aprende outras coisas. Vamos lá ver. Aumi Baelei, esse a gente precisa para quê? Lekeder é Bitzchak. Para que falou a Bitzchak? De Amar, que ele falou, Vesamtem Edvarayele, Slicha, Shete, Sima Keneged Alev, Vesamtem Edvarayele, Alevavchem. Quer dizer que você aprende daqui que o tefilim da mão, do braço, ele tem que estar virado na direção de seus corações. Então, se a gente já aprende uma coisa, não aprende a outra. Então, Ledaber Bam, você aprende que tem que ler. A Levavchem, da Kavaná, da segundo Perek, não aprende, porque você já aprende a parte do tefilim. Quer dizer, daqui até aqui a gente viu que precisa de Kavaná. Depois a gente viu até onde você tem que fazer uma Kavaná de pensar na tradução das palavras, pensar nas palavras. E a partir de quando você tem que só fazer Kavaná de sair de Chová e ler o Kriyat Shema. Aqui teve discussão. Amar Rabi Yoshaya Ober Adkan Mitzvat Kriá Mikad Vaelach Mitzvat Kavaná. Rabi Yoshaya fala até aqui tem que ter Mitzvat Kriá, daqui em diante Mitzvat Kavaná. Ele falou o contrário, né? Daqui em diante tem que ter Kavaná, mas do primeira partezinha não. Pode só ler. Mas tá, Mikad Vaelach Mitzvat Kavaná. Vê que daqui para frente precisa de Kavaná antes não. Dichtiv Alevavchem. Achanami Haktiv Alevavecha. Porque está escrito Alevavchem sobre seus corações. Ah, mas no primeiro capítulo também está escrito Alevavecha. Porque se todo aprende tem que ter Kavaná lá também. Rikamar, é assim que ele vai falar. Adkan Mitzvat Kriá Kavaná. Mikad Vaelach Kavaná Belo Kriá. Até aqui você precisa de Kavaná e ler. Daqui em diante você pode só fazer Kavaná sem ler. Quer dizer, sem palavra por palavra. Mas nada, caso Mitzvat criar o Kavaná. E por que até aqui você precisa dos dois, criar e Kavaná? Dichtiv Alevavecha e Vedibar Tabam. Está escrito duas linguagens. Levavecha e Bar Tabam. De Levavecha de Kavaná, de Bar Tabam de você falar. Atamnami Haktiv Alevavchem. Lá também está escrito Alevavchem nos seus corações. Ledaber Bam. Também estão as duas linguagens. Ao Bedivrei Torá Aktiv. Beachikamar Achmada Agbiru Benaichu. Torá Eche Deligresuba. Beu. O que quer dizer isso?
Lá ele está falando do Brit Torá, olha o Rashi, que demuchach krav elimadetem otam et bedechem. Que lá está falando para estudar a Torá, para você ler, para estudar a Torá. Ledaber bab já é para você ensinar, já não é mais para você ler, não está falando sobre a mitzvah. Essa é a opinião de Rav Yoshaya. Na prática, a gente sabe, na Halachá, se você não teve kavaná, pelo menos na primeira parte do Shema Yisrael Hashem Elokeinu Echad, você tem que voltar. E mesmo assim, você tem que ter kavaná. Fala o Sharei Teshuvah, você tem que ter kavaná pelo menos até essa primeira parte, a levavecha do primeiro. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, כל הדברים האלה על לבבכם, עכשיו נלכים את לבבך היום על לבבכם, ודיברת בם, לך וידך, אז זה והיו הדברים האלה, até לבבכם, aqui você tem que ter kavaná, assim fala Sharei Teshuvah, até aqui você tem que ter kavaná. Então, a gente vê que na prática, a kavaná maior que você tem que ter na primeira parte, que tem que ter mesmo, senão você volta. Falando sobre ela. Tá no Rabanon, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, ad kan tzricha kavaná. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, essa primeira parte a gente precisa de kavaná, a gente precisa de pensar exatamente as palavras que a gente está falando. Kavaná está livre, Divrei Rabi Meir. Marava, Halachá que Rabi Meir. Tanya, Sumchus Omer. Todo aquele que Marich, ele alonga no Echad, eles alongam seus dias e seus anos, quer dizer, alongam seus dias de vida. Amarafov, o Bedalet, aqui está falando do Dalet, se não quer chamar Echad. Maravashi, o Bilvat Shalom Yachtov Bechet. Ravashi fala, contanto que você não faça um reto muito pequeno. Não, nem tanto. Vamos ver mais pra frente. Rabir me'avayativ kama iderav chia barava. Rabir estava na frente de Rav Chia Barava. Chaze de alvo marich tuva. Ele viu que ele estava aumentando muito. Malei kevan de amnichtei lemala ou lemata le'arbar ochot hashamayim tu lo tzrichat. Uma vez que você consegue fazer a mitzvah do Echad de você, que a Kadosh Baruch Hu é um, do Aleph. Echad, que a Kadosh Baruch Hu é rei dos 8 mundos. Dalet nos 4 cantos da terra. Não precisa ter mais que isso. Não precisa alongar mais que isso. Não precisa ficar tanto tempo, senão também você já começa a falar outra palavra não Echad. Na verdade aqui é Echad do Dalet. Não Echad. É que Dalet é muito. Você fala de. Pode jogar muito Dalet, você fala de. Você não tem depois. Então não tem como problema muito. O reto, a gente viu aqui também que não é. Você falar errado, parece que está errado. Não é essa palavra, errado. Errado. Do Dalet. E também o reto não pode ser tão pequeno. Para não parecer que é errado. Você não é patar, não é? Você tem que mostrar que tem um azinho ali embaixo. Qual é o quanto tempo você tem que. O que você tem que prolongar? Tempo que você tem que pensar. No Aleph, a Kadosh Baruch Hu é um. No Het é rei em todos os 8 mundos. No Dalet, nos 4 cantos. Tempo que você tem para pensar isso, você prolonga. Então, isso que a gente está falando. Mas também não pode ser um reto muito pequeno. Entendeu? O reto também não deve ser muito grande, então parece que está botando um monte de alefzinho. Quando faz errar, isso não é reto. Está no ar. Outra palavra já. Vamos lá. Amarav Natan bar Marukva Amarav Yuda Alevavecha Ba'amidah. Rav Natan fala filho de Marukva, falou em nome de Rav Yuda, que precisa ler em pé. Olha o Rashi. A filho de Beit Hillel de Amri Oskim Melachtam Vekorin
A gente viu que tinha duas opiniões, né? Aquela opinião de Beit Shammai que fala de noite você faz o Kriyat Shema sentado, de manhã você faz o Kriyat Shema em pé. E a opinião de Beit Hillel que fala você faz o Kriyat Shema até andando no caminho. Tá bom. Mesmo para essa opinião que fala que mesmo andando no caminho você pode fazer o Kriyat Shema, a parte que a gente precisa fazer Kavaná, você tem que ficar parado. Vai me dar. Para, faz Kavaná, depois você pode ir andando na outra parte. Quando ele fala que você pode falar o Kriyat Shema até andando, é na parte que não precisa de Kavaná, essa é a melhor Kavaná. A parte que você precisa de Kavaná, pensar nas palavras, não sei o que, tradução e tal, você tem que parar, fazer parado. Isso que fala que é Gmará. Maravnata Baruch Maraviuda Alevavecha Be'amida Alevavecha Sarkadatach Ela Ema Alevavecha. Não é Alevavecha só essa palavra, até essa palavra que você tem que fazer a Kavaná, até essa palavra que você tem que fazer parado. Daqui em diante não, pode até para Beit Hillel, pode até andar. Rabi Yochanan amar kol parashá kol bamidá. Rabi Yochanan falava toda a parashá parado. Be'az da Rabi Yochanan ele também de amar. Rabi Yochanan lachagarav ve'achas chamar mishum Rabi Yehuda. E Rabi Yochanan ele tem motivo dele lá, que ele já falou uma vez que a alachá é como Ravacha. Em nome de Rabi Yehuda quer dizer que tem que ficar parado, mas tem que fazer kavaná em todo o Shema. Já que tem que fazer kavaná em todo o Shema, por isso que ele ficava parado todo o Shema. Tanurabono no Shema, estrelas de bloqueio Shema Chazok Kriyat Shema, Rabi Yehuda Nassi. Aqui ele vai falar o seguinte: Rabi Yehuda Nassi ele só fazia Shema Estrelas Shema Kriyat Shema. Esse era o Kriyat Shema dele. Para ele, esse era o Kriyat Shema. Aí as outras parashot, a gente vai ver aqui pra frente, as outras parashot era para lembrar isso, para lembrar aquilo, para lembrar aquilo. Então o que ele fazia? Ele fazia Shema Estrelas Shema com Kavaná. E depois voltava logo para o Shur, porque ele estava dando Shur. E no meio do Shur, ainda nos Zman de Kriyat Shema, ainda no tempo de Kriyat Shema, ele lembrava sobre Yetziat Mitzrayim. Quando acabava o Shur, ele voltava e falava o resto do Kriyat Shema, tem Machloka. Se ele voltava depois do Shur e acabava e terminava de falar as outras parashot do Kriyat Shema. Vamos lá. Esse era o Kriyat Shema dele. Ele parava o Shur só para fazer isso. Na hora que chegava a hora de Shema, ele parava e fazia só essa frase, fazia tudo. Amalei Rav Chia, Lo Chazina Le Rebia, De Mekabela Le Malchut Shamayim. Eu nunca vejo ele receber o Malchut Shamayim, quer dizer, eu não vejo ele parar para fazer o Kriyat Shema todo. Amalei Bar Pachti, Beshah Shema Viradav Al-Panav, Mekabela Le Malchut Shamayim. Ele botava a mão no olho dele, fazia Shema Estrela e recebia o Malchut Shamayim e acabou. Só o Shema Estrela. Choser Vegomra ou ainda Choser Vegomra? E ele voltava para acabar ou não voltava depois do Shur, que acabava o Shur dos alunos dele, ele voltava para terminar o Kriyat Shema ou não? Barcar para Omer, ainda Choser Vegomra, ele não voltava. Rabi Shimon Berabi Omer, Choser Vegomra. Rabi Shimon fala que ele sim voltava e terminava o Kriyat Shema. Amalei Barcar para Rabi Shimon Berabi. Falando para Rabi Shimon Berabi, tá bom, olha só. Mishneh Malei Didi, tá bom para quem? Para minha opinião, que fala que ele deu a mina. Edo Choser Vegomra, Hadu Demeader. Demeader Rebi Ashmata de Itbat Yetziat Mitzrayim. Tá bom para mim, que fala o quê? Que fala que ele não volta para falar o Kriyat Shema depois. Por isso que no meio do Shur ele sempre lembrava de Yetziat Mitzrayim. Para sair de Chobai também me lembrar de Yetziat Mitzrayim. Era Ledidach para você, de Amar da Choser Vegomra, Lama Lele Adure, Lama Lele Adure. Para que ele precisava sempre se esforçar e me lembrar de Yetziat Mitzrayim no meio do Shur ainda dos Paz de Kriyat Shema? Fala, respondeu Rabi Shimon Berabi e falou para ele, Leazkir Yetziat Mitzrayim Bismaná. Para ele lembrar Yetziat Mitzrayim ainda nos Zman de Kriyat Shema. Porque quando ele acabava o Shur, não tinha mais Zman de Kriyat Shema. Por isso que ele parava para fazer o Kriyat Shema lá. E aí ele só falava o resto do Kriyat Shema para completar. De acordo com a sua opinião. Amar Abila Berei de Rav Shmuel Bar Marta Bishmei de Rav Amar Shema Estrela Shemel Shem Echad Benedas Bishna Yatzah. Se você falou Hashem Elokeinu Hashem Echad para essa opinião e você dormiu, você só falava dormiu mesmo, Benedas Jones. Não é que você
Shema Kol Shema deitou e dormiu. Se acabou dormindo, saiu de Chová, saiu da obrigação de falar o Shema. Amalei Rav Nachman, Ledaru Avdei Bepsuka Kama Tzaran Tfei Lot Tzaran. Falou Rav Nachman, o primeiro passuco ele se forçava para fazer, daqui em diante ele já não se forçava mais a fazer. Se desse ele fazia. Amalei Rav Yosef Beridraba Avur Eich Avid. Falou Rav Yosef filho de Raba, o teu pai como é que fazia? Amalei Bepsuka Kamava Kametzair Nafshei Tfei Loavad Betzair Nafshei. Mesma coisa. O primeiro passuco que ele se forçava para fazer, daqui em diante se fez, se não fez, mas se derrubar. Maravilha, você para Kedan, para Kedan é aquele que está deitado sobre as suas costas, que ele está deitado de barriga para cima. Não pode fazer Kriyat Shema. Mikrahu de Lolikrei, Amigna Shapir Dame. Ler ele não pode ler, mas o que ele pode? Espera aí. Mikrahu de Lolikri. Amigana, sabe? Mas cantar pode ser que você pode cantar. Ler pode ser que não, cantar pode ser que não. Pode ser que sim. Be'ara Beshua Ben Levi Lai Taman Degani Abarakid. Olha o Rashi. Lai Taman Degani Abarakid. Shema Itkashe Varo Betor Shinato Vidirar Rabim Veu Derech Gnai. Você gosta de ficar com a barriga para cima, pode ser que Itkashe Varo, que fique cachê de duro, pode endurecer o órgão dele lá, e aí isso aqui as pessoas vão ver, vai ser um gnai, vai ser uma coisa ruim para ele que vão ficar vendo isso, não é tzniut. Amrei, ele falou, Megina Kimat Leishá Perdamei. Kimat Al-Rashi, Kesheu Mote Al-Tzidó, Meat Shaperdamei. Megina aqui não é, Migna não é que ele está cantando, desculpa, ele está de lado. De frente não pode, mas de lado pode. Porque de lado você já deixa para onde que ensiniu. Mesmo que acontecer alguma coisa, você não vai dizer, você está falando que vai te chamar, de repente o órgão lá fica duro e vai ficar. Parece que você fica olhando, que é isso? Então, se ele estiver de lado, pode ser que. Não tem problema. Fala Gabi de Matos, Linami Assu. Fala agora o seguinte. Rabi Yochanan Masle Vekare. Mas Rabi Yochanan ele sim falava Kriyat Shema assim. Shane Rabi Yochanan Balbasaru. Rabi Yochanan é diferente porque ele era mais gordo. Ele era mais gordo, ele tinha Balbasar, ele era gordo. Então não tinha esse problema que não iam ficar vendo, nem ia ter esse problema de barrigas. Então, um breve resumo do que a gente viu hoje. A gente acabou outro Perek falando sobre lembra de Yetziat Mitzrayim de noite. E aí a gente viu sobre como é que Ramim falam que de noite aqui a gente viu que lá nos Nevim falam que talvez a gente nem vai lembrar de Yetziat Mitzrayim mais pra frente, quando tiver o Shibud Galua, depois porque a gente vai lembrar do outro milagre. Daí fala que não é que a gente vai lembrar, a gente vai lembrar do outro milagre mais recente, que a Kadosh Baruch Hu juntou tudo da Israel com mais força, e o Yetziat Mitzrayim vai continuar sendo lembrado como o Tafel, como o secundário, assim como Jacob e Israel, etc. Ele trouxe outro exemplo. Depois a gente começou outro Perek, falando sobre Kavaná. Se precisa de Kavaná, não precisa de Kavaná. Eu digo que precisa de Kavaná, a primeira Kavaná simples precisa de ser derrubada já de Kriyat Shema. Agora, Kavaná nas palavras precisa ou não precisa. Então ele viu que tem discussão. Tem gente que fala que precisa de Kavaná nas palavras até a Levavecha. Tem gente que fala que precisa de Kavaná nas palavras tudo. Tem gente que fala que precisa de Kavaná nas palavras só o primeiro Perek. Tem gente que fala que precisa de Kavaná nas palavras só o Shema Yisrael Shema Kol Shachad. A gente viu que o Rebbe fazia qual era o Shema dele. Era só o Shema Yisrael Shema Kol Shachad. Esse era o Shema dele. Ele recebia o Malchut Shamayim com isso. E depois ele voltava e falava. E tem discussão se ele voltava e falava. Depois ele viu que de noite, se a pessoa fez Shema Yisrael Shema Kol Shachad e dormiu, ele saiu a derrubar. Para Alachá, a gente tem que fazer. Se a gente não fez Kavaná Shema Yisrael Shema Kol Shachad nessa frase, a gente tem que voltar e fazer de novo.
Para a frase que precisa de Kavaná, beijo, mais se quer saber o que